A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs que estão aqui essa noite e a todos que estão nos ouvindo. Hoje estamos aqui no segundo elo da campanha Revelação Divina. E temos como tema dessa noite, dentro da Palavra de Deus, ninguém manda em Deus. Esse é o tema dessa noite. Ninguém manda em Deus. Diga comigo bem forte, mas bem forte mesmo, pausadamente. Ninguém manda em Deus. Vou de novo. Ninguém manda em Deus. É o tema dessa noite. Ninguém manda em Deus. E o texto-chave para essa mensagem é Romanos, capítulo 9, versículo 19, e vamos ler até o 23. Então vamos ler o 19, o 20, o 21, 22 e o 23. Amém? Enquanto os irmãos procuram, eu quero dizer para os irmãos de casa que vai receber essa mensagem, para os ouvintes, se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Deixe o seu joinha, porque é importante para essa mensagem chegar a outros corações, a mais pessoas. Aleluia? Diz assim: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou. Diga: Deus, fala comigo. Deus, fala com o pastor. Deus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Essa noite, o Espírito Santo traz, através da palavra, uma declaração com muita autoridade, dizendo que ninguém manda em Deus. Ninguém tem o poder de mandar em Deus. Ou seja, a nossa vontade não é superior à vontade de Deus. A nossa vida não é mais importante do que a existência
que esfrega a lâmpada, o gelo sai e fica sob o poder das pessoas para realizar os desejos. Deus não está sob o poder de ninguém. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Há aqueles que não têm humildade para conversar com Deus, porque acha que Deus é uma coisa, acha que Deus é uma força, acha que Deus é algo que está sujeito à vontade humana. E Deus não está sujeito à vontade humana nenhuma. Pelo contrário, a humanidade está sujeita à vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso é que Deus tem o controle de tudo e de todos, do universo inteiro que Ele mesmo criou. Eu não estou dizendo só da Terra, estou dizendo do universo todo que Ele criou. Existem coisas no universo que nós nem sabemos que existe. Além do Sol, da Lua e dos planetas. Deus é o Criador de todas as coisas. Pode a criatura mandar no Criador? Pode aquele que Deus criou mandar em seu Criador? Ou seja, pode o homem mandar em Deus? Porventura Deus está sujeito à vontade do homem? Todos estão debaixo da soberania de Deus, seja para a honra ou seja para a desonra. Existem aqueles que estão sob o controle de Deus para a honra, aqueles que Deus tem o controle para honrar, para abençoar, porque entregaram o coração, entregaram a vida para Jesus, e vai ser honrado com a coroa da salvação, que é o céu. O céu de glória. Aqueles que Deus vai honrar com a eternidade ao seu lado, porque entregaram a vida em submissão a Deus, entregaram o coração em submissão a Deus. Esses são os vasos de honra, que está sob o controle de Deus para a honra. Vou conhecer o céu, vou conhecer a Nova Jerusalém, ruas de ouro e mar de cristal. Vai passar a eternidade com Jesus. Por isso a Bíblia diz: guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. E o que é que você tem? Qual é essa coroa? É o Espírito Santo na sua vida, confirmando, selando a sua salvação. Aleluia, Jesus. Diga: Deus tem o controle Deus deu o controle de tudo de e tudo, de todos. de todos. Ele tem o controle dos vasos de honra, daqueles que estão em submissão à sua vontade, entregaram o coração para Ele, e vai ser honrado com a salvação eterna. E Ele tem o controle daqueles que são chamados vasos de desonra. Ele tem o controle daqueles que são chamados vasos de desonra. São aqueles que não aceitam se submeter a Deus. São aqueles que endurecem o coração. São aqueles que replicam. São aqueles que querem que Deus explique.
Mas são vasos de honra, são vasos de desonra. São vasos de desonra. Por quê? Estão dentro da casa de Deus, prega, ganha almas, batiza, evangeliza, mas não vive o que prega, não vive o evangelho, vive uma falsidade evangélica. Esses são os vasos de desonra, mas Deus tem o controle deles. Estão cantando, estão pregando, estão fazendo a obra, estão abrindo igreja, estão ganhando almas, mas Deus sabe quem é. Deus sabe quem é. Aqueles que não é submisso, aqueles que de verdade não respeitam a sua vontade, aqueles que de verdade não respeitam a sua soberania. Deus sabe quem é. E estão sobre a ira de Deus. O que é a ira de Deus? É um juízo de condenação eterna. Que conhecemos como o inferno. Vai passar a eternidade no inferno. A eternidade longe de Deus, sob tormento eterno. Porque decidiram ser vaso de desonra. Há quem decide ser vaso de honra, viver em submissão a Deus, e há quem decide ser vaso de desonra, viver em rebeldia à palavra de Deus. E Deus fala que para esses está preparado a perdição. Mas a Bíblia diz que Deus tem paciência com os vasos de desonra. Pergunta: por quê, pastor? Por que, pastor? A paciência significa o tempo que Deus está dando para que se converta, para que se arrependa, para que quebrante o coração diante dele, para que seja derretido diante de Deus, para que dê oportunidade para o Espírito Santo entrar, fazer morada e transformar a vida. Deus tem paciência com os vasos da ira, para que se converta. Mas se não se converterem, vai receber a condenação eterna. Quem está entendendo agora, Deus? Glória a Deus. Mas os vasos de honra, Deus vai fazer conhecer as riquezas da sua glória. Irmãos, imagina conhecer as riquezas da glória de Deus. Imagina você conhecer o céu, aonde vivem os anjos de Deus. Imagina você conhecer a Nova Jerusalém. Imagina você estar diante de Jesus, a eternidade. Conhecer aquele coral de anjos que louvam a Deus. O que você decide ser? O vaso de honra ou o vaso de desonra? Você decide estar sob o controle de Deus em submissão, ou está sob o controle de Deus para a condenação eterna? Ninguém manda em Deus! E para isso, Deus determinou leis. Mesmo no tempo da graça, mesmo nós temos uma aliança com Cristo, existem leis para obedecermos. Essas leis são submissão a Deus. E que leis são essas? São as leis que estão nas Escrituras Sagradas, do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Existem leis para os judeus e existem leis para a igreja. Nós somos a igreja de Cristo e existem leis para nós.
que podemos fazer nessa terra e aquilo que não podemos fazer. É aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. Aquilo que é pecado não podemos fazer. Aquilo que não é pecado, podemos desfrutar da presença de Deus. Quem está entendendo da glória de Deus? Glória a Deus. E tem muita gente achando que manda em Deus. Ah, não tem problema. Deus vai ter misericórdia de mim, desse jeito mesmo, fazendo errado. A misericórdia é se nos arrependermos e praticarmos o arrependimento, vivermos o arrependimento, não voltando mais para a velha estrada da vida do pecado. Diga, ninguém manda em Deus. Manda em Deus. Diga, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. E de todos. Todos estamos na presença de Deus. Muitas das vezes encontramos com pessoas que dizem: eu não estou na presença de Deus. Eu estou longe da presença de Deus. Mas não. Ninguém está longe da presença de Deus. Você pode estar não praticando o Evangelho. Você pode estar não fazendo a vontade de Deus, mas isso não destrui a presença dele. Todos estamos diante de Deus, seja para a honra, seja para a desonra, seja para a salvação, seja para a condenação. Mas todos nós estamos diante de Deus. Aleluia. E temos que ter consciência que não mandamos em Deus. Não vamos entrar no céu sem submeter a Deus, sem submeter às vontades de Deus. Não passaremos a eternidade ao lado de Deus se não submetemos a Ele. Para isso Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, negue as suas próprias vontades, negue seus próprios desejos, negue seus próprios eu, que é pecado. Pega a tua cruz de responsabilidade, de aliança comigo, de compromisso comigo, e vem e me siga-me. Seguir Jesus é compromisso, seguir Jesus é aliança, seguir Jesus é responsabilidade. Quem tem uma aliança com Deus, levanta a mão e diga: eu tenho. Eu tenho Uma aliança uma aliança com Deus. com Deus. Se você tem aliança, você tem responsabilidade para com Deus. E quando nós dizemos, irmãos, que ninguém manda em Deus, também estamos dizendo que ninguém pode impedir os planos de Deus. Ninguém pode frustrar a vontade de Deus na sua vida. Nada pode impedir de Deus agir na sua vida. Aleluia. Tem crente que tem medo de macumba, tem medo de magia negra. Tem crente que tem medo de superstição. Tem medo de palavra de maldição. Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Aleluia. O inimigo não pode impedir a obra de Deus na sua vida. Ele se levanta para cair. Ele luta para ser derrotado. Glória a Deus. Porque Deus tem todo o poder. Aleluia. E Ele tem controle. Tem autoridade até sobre o mal, que é o diabo. O diabo não faz o que quer. Ele faz o que Deus permite. Para ele tocar na nossa
pedir permissão para Deus. Quem lembra da história de Jó? Ele foi pedir permissão para Deus para tocar na vida de Jó. E Deus permitiu porque Deus, na sua onisciência, sabia que Jó iria vencer aquela peleja para envergonhar o inimigo. Deus não permite você passar por certas coisas para se envergonhar. Não. Ele permite você passar por certas coisas, para o nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Para o nome dele ser exaltado. Até quando você caiu, Deus permitiu, mas Ele te levantou com poder, porque a glória da última casa é maior do que a primeira. Aleluia. Hoje você tem mais força. Nada foge do controle de Deus. Tem humildade para chegar diante de Deus. Tem humildade para orar. Tenha humildade para falar com Deus. Não sai por aí acompanhando esses pregadores que é mais coach, dizendo, Deus vai fazer. Tem uns que dizem que se Deus não fizer, rasga a Bíblia, deixa de ser crente. Deus faz se Ele quiser fazer. Ele te dá se Ele quiser te dar. Ele opera na sua vida se Ele quiser operar. Porque Ele é soberano. Diga, Deus é soberano. Deus é soberano. Vamos ver o que diz Isaías 43:13 sobre a soberania de Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar ninguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Olha aí, irmãos. Ainda antes que houvesse dia, Deus já era. Aleluia. Deus existe muito antes dos dias serem criados. Quem pode impedir Deus agir? Agindo Deus, quem impedir? Agindo Deus? Agindo Deus? Agindo Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Não existe mal que possa impedir de Deus operar na sua vida, na sua família, na sua casa. Deus é soberano. Aleluia. Ele tem o controle Glória. de tudo e de todos. Está entendendo agora a Deus? Glória a Deus. Vamos ver o que diz em Romanos 9:20. Pode ler, por favor. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o faz, por que me fizeste assim? Quem somos nós para discutir com Deus, irmãos? Quem somos nós para brigar com Deus? Quem somos nós para obrigar Deus a agir? Nós somos criatura que por misericórdia em Cristo passamos a ser filhos de Deus por adoção. Somos filhos de Deus pela misericórdia de Cristo que pagou o preço por nós, se sacrificou, morreu e ressuscitou. Aleluia. De criatura, passamos por adoção a ser filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Diga, eu sou filho de Deus Eu sou filho de por Deus. adoção, Por adoção. por intermédio Internet. do meu Senhor Meu e Senhor. Salvador, Salvador. Jesus Cristo. Cristo. Aleluia.
de Deus. Aleluia. Quantos aqui é irmão de Jesus? A glória a Deus. Glória a Deus. Diga, eu sou irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Eu sou filho de Deus. Deus. Por intermédio de Cristo. Diga, eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus. Aleluia. Jesus disse, aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Aleluia. Vamos ver o que diz Daniel 4,35. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Glória a Deus. Olha, irmãos, a soberania de Deus. Aleluia. Tudo que existe é nada diante de um Deus que é tudo e tem todo o poder. Tudo que existe é nada diante de um Deus que é tudo, ou seja, que tem todo o poder. Aleluia. Nós não somos nada, irmãos. Nada. Diante do poder de Deus. Nem fumaça nós somos. Quem somos nós? Todos que tentaram brigar com Deus se deu mal, irmãos. Quantos ativistas aí? Quantos ateus? Quantos que blasfemaram contra Deus? Quantos que disseram aí que Deus não existe? Estão todos mortos. Todos mortos. Mas Deus continua na sua soberania eternamente. Glória a Deus. Todos que disseram que não creem em Deus, que Deus não existe, todos que blasfemaram contra Deus, morreram doentes, cheios de problemas, não estão mais nessa terra. E os que estão nessa terra, brigando com Deus, um dia vai padecer também, ou vão se converter. Mas todos que se levantaram contra Deus, caíram. A Bíblia fala de um rei que se levantou contra Deus, chamado Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor achou que era mais do que Deus e se colocou até como Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou com um problema psiquiátrico. Achou que era um animal e viveu 7 anos no pasto comendo capim. O rei que ficou louco foi para o pasto comer capim. Foi com um problema psiquiátrico. Louco. Porque achou que era mais do que Deus. Até que Deus deu a oportunidade para ele se arrepender. Ele se arrependeu e teve um trono restituído. Está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. A Bíblia fala que os que se levantam contra Deus são loucos. Os que falam mal de Deus são insensatos. Os que dizem que Deus não existe são loucos. Porque breve não estarão mais nessa terra. E vai conhecer a ira de Deus, o juízo de Deus. Vamos ver o que diz em Salmo 24:1. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, sentido planeta, e todos que nele Habita. tudo pertence a Deus. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi pessoas falando: eu sou dono disso, sou dono daquilo, tenho tantos imóveis, tenho tantas casas, tantos automóveis, tenho uma empresa, tenho isso, tenho aquilo. Morreu e ficou tudo aí. Morreu e deixou tudo aí.
Porque o único e verdadeiro dono de tudo nesta terra é Deus. Aleluia. Ele é dono e senhor de todas as propriedades, até das vidas que habitam nesse mundo pertence a Deus. Porque diz a palavra, quando a pessoa morre, a alma segue o juízo, mas o espírito retorna para Deus. o espírito é a vida que Deus dá para o ser humano viver nessa terra. E ele toma essa vida a hora que ele quer. E a alma segue o juízo, ou para o céu, ou para o inferno. Quem está entendendo agora, Deus? Glória a Deus. Vamos dizer o que diz Deuteronômio 32, 39. Aleluia, Jesus. Vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que significa esse versículo, irmãos? Que Deus tem todo o poder absoluto sobre a vida, a morte e a história da humanidade, destacando que Ele é o único e verdadeiro Deus. Aleluia. Deus tem poder sobre a vida, Deus tem poder sobre a morte e sobre a história da humanidade. Ele tem o controle de Aleluia. tudo. Glória. O controle absoluto de tudo. Quantas pessoas morreram de afogamento ou outras coisas, o médico declarou como morto e Deus trouxe a vida de novo. Aleluia. Oh, glória a Deus! Quantas pessoas no hospital já foram declaradas mortas? Aquele aparelhinho que fica assim, ó, para cima e para baixo, significa o coração está batendo. Quando ele vai ficando em linha reta, significa a pessoa morreu. Sim ou não? Sim. E quantas vezes o médico já declarou o aparelhinho, foi parando, ficou em linha reta, o médico declarou, fulano morreu, essa pessoa morreu. Daqui a pouquinho o aparelhinho, Deus traz a vida de novo. Porque quem declara, quem coloca o ponto final é Deus. Aleluia. Ele é o dono da vida Aleluia. e da morte. Ele que decide quando nasce e quando morre. E ele é o dono da história. Glória a Deus. Da história. Glória a Deus. Ninguém frustra os planos de Deus. Aleluia. Ninguém passa por cima da Bíblia Sagrada. Tudo que está aqui já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. E ninguém pode impedir. A história da humanidade Aleluia. está de fato declarado na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. E ninguém pode mudar. Quem está entendendo agora a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Leia para mim Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha, irmãos, esse versículo mostra a vontade e a soberania de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia! Diga comigo, a vontade de Deus. A vontade. Diga bem alto, a vontade de Deus A vontade. é soberana É soberana. sobre a nossa vontade, Sobre a nossa pensamentos, planos, desejos e projetos de vida que fazemos. A vontade de Deus é soberana. Aleluia. Se não tiver nos planos de Deus, você pode projetar, você pode planejar, você pode desejar, que não acontece.
Porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Diga, somos vasos Somos vasos de honra. de honra. Estamos submissos Estamos à vontade de Deus. à vontade de Deus. Aleluia. Tem glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus. Porque tem gente nesse momento brigando com Deus lá fora, dizendo que Deus não existe, querendo fazer a cabeça das pessoas. Tem gente em rebeldia e vão ficar sob juízo por causa disso. Agora vamos finalizar lendo Mateus 6, 9 ao 13. Peço a todos para se colocarem de pé diante dessa leitura, amém? Todos se colocarem de pé diante dessa leitura. Glória a Deus. Portanto, vós oreis assim. Deixa a Débora quietinha. Pode ir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, agora, para sempre. Amém. Amém. Por isso devemos ser humildes e fazer sempre essa oração, com o coração aberto, que mostramos gratidão, respeito pelo nosso Deus e destacamos com aceitação a vontade absoluta de Deus em nossas vidas. Esse é o segredo revelado para termos uma vida segura, próspera e abençoada. Quantos podem dizer comigo? Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. venha a nós o teu reino, Venha a nós o teu reino. seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, Não deixe cair em tentação. mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o domínio, a honra, a glória e o reino para todos sempre. Aplauda Jesus, aleluia! Diga, eu sou um vaso de honra e não de desonra. Eu estou sob submissão a Deus e não em rebeldia contra Deus, aleluia. Vamos ficar por aqui nessa mensagem, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus.